Ok. Hola amigos de Amor por el Voleibol. Hoy estamos nuevamente en un día domingo hablando con alguien genial del voleibol, de nuestro querido Brasil, de a quien tanto admiramos porque hemos tenido tantas conversaciones hasta ahora y desde pequeño hemos jugado y siempre visto hacia arriba, hacia Brasil, con su voleibol increíble, de alegría, de juego bonito, bueno, todo lo que siempre hemos sabido de querido Brasil. Y hoy día tengo la alegría y el placer y el honor de conversar con un entrenador, un entrenador que tiene una carrera impresionante en distintos países, en la selección de Brasil, una experiencia, una alegría, una visión que todos quisiéramos. Así que hoy día estoy con Marcelo Francoviac. ¿Cómo estás, Marcelo? Mucho gusto. Muito gusto, buenas tardes, Alfredo. Prefiro falar em português, pausadamente, tranquilo, porque posso compreender você Sí, tranquilamente, mas acho que é mais tranquilo para mim tentar falar em português. É uma fantástico. alegria muito grande para mim estar aqui contigo. Te acompanho em Amor pelo Voleibol e fiz tantos comentários já. Para mim é uma alegria muito grande poder estar conversando com o Chile, que faz um trabalho belíssimo na América Latina, na América do Sul nesse momento, que sediou os últimos dois campeonatos sul-americanos, que sediou o pré-olímpico recentemente também. Então, para falar ao povo chileno, para falar ao povo latino-americano, para falar ao povo do mundo que acompanha a sua página, esse trabalho belíssimo que você está fazendo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo soy más tímido, así que no me da un poco de vergüenza propia, pero feliz, feliz que la gente diga esas lindas palabras del trabajo que estoy haciendo, porque se hace con mucho, mucho amor por el voleibol. Oye, y lo del portugués, perfecto. El portugués hablado lento se entiende muy bien, así que ni un problema. Oye, Marcelo, bueno, comencemos desde el principio. Cuéntame un poco de dónde eres tú, cuándo partiste y por qué partiste justamente en el voleibol, con un Brasil que hay otros deportes más populares o que han tenido más historia. Cuéntame un poco de tus inicios en el voleibol. Alfredo, eu adoro esportes. Sempre fui apaixonado por esportes. E antes de jogar vôlei, fiz escolas de futebol, Perfecto. né? Morava muito próximo a um colégio salesiano em Porto Ujú. Alegre, né? Que tinha campos e quadras abertas. Então, era uma possibilidade muito grande de visitar estas quadras e de praticar esportes. Os padres salesianos, naquele momento, incentivavam muito, e as escolas, no Brasil, temos uma educação pública e temos uma educação privada, Ujú. né? Imagino que o modelo no Chile seja muito próximo. E essa escola privada, ela era muito acessível a pessoas de baixa renda, com menos condições econômicas, Ujú. e deixavam as instalações abertas todo o final de semana. Então, a possibilidade de contatos com os mais diversos esportes era incrível, né? E eu sou fruto de uma geração que aprendeu a amar o voleibol a partir da geração de Bernard, de Renan, de Montanaro, de Bernardinho. Ou seja, quando garoto, o futebol brasileiro não era tão promissor em termos de resultados, porque Sí. tínhamos a geração de Pelé em 70 e Gerson, e fazia muito tempo que não tínhamos resultados expressivos no futebol. E eu, enquanto jovem, que comecei a ficar grande e que tinha um irmão que chama André, o nome dele, que começou a jogar vôlei, rapidamente me interessei e o futebol ficou de lado e eu fiquei realmente apaixonado e determinado a jogar vôlei. Maravilloso. Oye, sí, es verdad, en esa época, en los 80, si mal no recuerdo, el fútbol en Brasil estaba Alemão, siempre me acuerdo de Alemão, estaba Sócrates, una generación, había jugadores famosos, pero como dices tú, no tenían tantos logros como el anterior, de Pelé, de todas esas grandes estrellas. Eh, bueno, y también, como dices tú tuviste de joven una generación de voleibol con esas mega estrellas, con Bernard, Montanaro, William, que tiene que haber sido muy motivante. Y cuéntame, ¿y cómo empezaste tú? ¿En qué club? ¿Cómo fue tu desarrollo de joven en el voleibol? Eu sou natural de Porto Alegre, Ujú. né? E morava, nesta época, muito próximo ao Clube Sojipa. Perfecto. Você já teve oportunidade de entrevistar Kid, já teve oportunidade, e o Clube Sojipa, no Brasil, é um clube muito importante.
né? Podemos falar de Minas Tênis Clube, podemos falar de Fluminense, de Botafogo, podemos falar de Pinheiros em São Paulo, mas o Clube Sojipa em Porto Alegre tem vários campeões olímpicos no masculino, né? Eu posso citar aqui Paulão, Jorge Edson, Janelson, e tem Sí. vários vice-campeões olímpicos também, como Renan, como Marcos Vinícius Freire, e outros jogadores fantásticos, como Paulo Roese, e também no feminino, como Helga Sasso. Então, a proximidade desse clube me fez, a partir desta prática na escola, migrar e fazer um teste, que foi um teste muito difícil, porque eu era muito jovem e o nível do clube era muito alto, né? Mas eu, como tinha uma característica de ser magro, alto e tinha boas características defensivas, fazia muito bem a manchete. Fui aprovado no teste e aos 14 para 15 anos começou a minha trajetória em clubes. E essa trajetória em clubes, Alfredo, era uma trajetória de sonho. E no primeiro momento tinha o sonho. E no segundo momento eu descobri a necessidade do trabalho muito bem orientado pelos treinadores que ali estavam. Fantástico. Sí, yo tuve la oportunidad de ir en el colegio a Curitiba y jugamos un campeonato escolar con el club curitibano y veíamos ahí nosotros ahí cómo los jóvenes del colegio dedicaban también un buen tiempo al deporte. El deporte para ellos es muy importante y había incentivo y eso, bueno, Curitiba, de ahí se lo lleva y también estaba Ricardo de voleibol de beach, o sea, también cada ciudad, uno de afuera ve que Brasil, cada ciudad tiene su tradición, su mística deportiva. Bueno, y tú seguiste jugando a nivel de clubes, ¿cómo fue un poco tu crecimiento, Sim, evolución en el deporte? exato. Na sequência deste trabalho com a Sojipa, fui fazendo as categorias menores e Ujú. em determinado momento no juvenil recebi um contato para fazer parte de uma equipe que era uma equipe profissional da minha região, que foi uma das grandes referências no vôlei dos anos 90 e 2000 no Brasil, que foi Frangosul. Perfecto. Frango Sul. É interessante, Alfredo, falar que neste momento, com a organização do Carlos Arthur Nussmann, existiu uma ideia de marketing através das modalidades esportivas. E o voleibol nesse momento, no final do regime militar, foi a primeira modalidade que conseguiu estampar nomes de patrocinadores em La Malha. Mira, interesante. Então, por exemplo, nós tínhamos na região sul, que é uma região que tem um grande desenvolvimento econômico no Brasil, nós tínhamos vários frigoríficos que investiam no esporte. E não, então, tínhamos Sadia, Buen tínhamos día, sí, Chapecó, né? E perfecto, perfecto. a Frangosul era um frigorífico também, de frangos, né? El pollo, sí, exacto. Pollo, Sí. chicken. Então, naquele momento, a Frangosul começa a montar um time e a exposição na malha, na camisa, faz com que a marca tenha um sucesso comercial muito grande. Né? Esse é um modelo que existia nos anos 80, nos anos 90, e que não necessariamente existe mais hoje. Quer dizer, se mudou essa perspectiva. Estou falando com um amante do voleibol, mas também um homem de marketing, que é você. Então, por exemplo, este marketing do produto, isso foi uma coisa muito forte, porque a marca Pirelli vendia pneus, a marca Bradesco fez com que as pessoas gostassem do Banco Bradesco, e tantas outras marcas foram muito importantes, associando o seu nome a equipes esportivas e a equipes de voleibol. Isso foi uma época de ouro no Brasil. Es impresionante. Tienes mucha razón, que el marketing deportivo o que marcas importantes auspicien equipos, logra eso, logra por un lado la asociación de la marca mismo, del producto, con lo que produce la empresa y también el generar una empatía finalmente hacia el deporte y que entren recursos y tú puedes hacer cosas. Finalmente con recursos es, entre comillas, más fácil lograr triunfo y motivación para los jóvenes. Oye, cuéntame, Marcelo, bueno, y después de eso, un poco seguiste jugando. ¿Cuál fue también Tinha tu uma tiempo? história muito interessante para mim. Neste momento na Sojipa, o feminino da Sojipa estava mais forte que o masculino, porque vários jogadores importantes, como Renan,
Paulo Roese, Marcos Vinícius, esses jogadores haviam migrado para Sí, Rio, para outros lugares. Então, nós éramos uma nova geração, né? Com o Jorge Edson, campeão olímpico, com o Janelson, com o Luciano, com excelentes jogadores, excelentes, mas éramos jovens, más né? jóvenes. E o feminino era muito forte. E eu encontrei um treinador que é uma pessoa que milita no vôlei até hoje e foi um dos treinadores das seleções de base no feminino. Ele se chama Carlos Alberto Costa, Ujú. nós o chamamos Betão. E eu pedi uma conversa com ele na época. Fui muito corajoso, porque ele era uma figura importante no clube, e eu falei, Betão, o que que você acha? Eu tenho sonhos com a seleção, eu tenho sonhos para seguir como profissional. E ele me disse assim, Marcelo, eu não acho que você vai chegar na seleção brasileira, mas Mira, você é um bom jogador e busque estar entre os melhores, busque novas possibilidades de planejamento da sua carreira dentro das possibilidades que você tem. E naquele momento, eu já indo para a Frangosul, eu tive a oportunidade de jogar em excelentes clubes do Brasil. Joguei na Pirelli, em São Paulo, depois joguei na Frangosul, novamente no Sul e na Ubra. E Alfredo, o conselho dele foi muito justo, porque eu consegui manter-me a minha carreira inteira nos 4 melhores clubes do Brasil. Nunca cheguei à seleção brasileira, enquanto jogador, porque sou de uma geração com jogadores fantásticos, com jogadores com um nível altíssimo, Giovanni, Tandy, Paulão, Carlão, Maurício, hablado. tantos outros, não havia possibilidade, mas foi, eu disputei e ganhei muitos títulos, inclusive com jogador, ao lado de jogadores como esses. Es cierto, qué difícil tiene que haber sido esa época con tanto, buenos jugadores, de haber sido tremendo jugar también con ellos. Eh, y también qué interesante y qué honesto lo que te dijo el entrenador. Betao, si mal no recuerdo, él fue con las mujeres a Italia, ¿no? A un mundial. Si no me, Dos primeiros campeões mundiais sí, em sí, Brasil. Porque falamos hoje de um Brasil que é campeoníssimo. Falamos bueno, hoje de um Brasil que é sí, 2 vezes campeão olímpico no exacto. feminino, que é 3 vezes campeão. El Mas hombre, até 80, o primeiro título mundial do Brasil, Alfredo, é de 1987, é ontem, com Marco Aurélio, com exacto, Betão, com a exacto. geração de Fernanda Venturini, com uma geração incrível. Então, o trabalho de excelência sempre foi feito no Brasil, mas ele logrou resultados faz pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Então, eu sempre digo, eu sou um dos estudiosos das escolas mundiais do voleibol, Alfredo, e a nossa escola brasileira, ela ganha essa referência a partir de 1987. Mira, Para você ter uma ideia, você entrevistou Savin, Panchenko, Bernard, você entrevistou Brunoro, tanta gente boa. A primeira vitória que o Brasil tem contra uma equipe russa no masculino foi em 1981. Até então, na história do voleibol mundial, nunca havíamos ganhado dos russos, es verdad, es né? verdad. É muito importante e interessante saber que construímos uma escola, somos uma referência mundial, mas durante muito tempo existia, inclusive, um complexo de inferioridade. Claro, también como conversaba con estas personas, con Bernard, con Brunoro, que en los 70 también no existía la concepción del entrenamiento de todo el día, entrenaban unas pocas horas y después jugaban, pero después, como dices tú, a principios de los 80 y ven que Brasil tiene posibilidades, empiezan a entrenar en serio, a entrenar 5 o 6 horas diarias, como dices tú también empiezan la empresa a invertir y a mí siempre me ha impresionado mucho la creatividad de Brasil. Yo tengo que también, soy un gran admirador de Brasil, de la creatividad del voleibol. Por ejemplo, esa generación de Bernard eran jugadores para el voleibol bajos, no eran altos Sim, frente sim. a los rusos, frente a los polacos, que eran jugadores de 2 metros. En cambio, ellos eran creativos, eran rápidos. A mí siempre me ha gustado, en mi mirada personal, que un jugador pueda atacar en 3, en 2, atrás. Y así lo hacía Montanaro, que jugaba, bloqueaba al medio. Incluso también la selección campeona olímpica de Barcelona,
A mí me encantaba ver a Carlao pegar por atrás, adelante, por dos, a Negrao bloqueando en cuatro, en dos. A mí me gusta mucho essa flexibilidad, essa criatividade. Lo encuentro genial. Bueno, essa é minha visão Sim, do mas vôlei. você está certíssimo, mas isso sempre existiu, Alfredo. Por exemplo, em 1976, na Olimpíada de Montreal, da seleção do campeonato existia Luiz Aymar. Sim. Foi um dos melhores do mundo. Depois nós sempre tivemos expoentes, Antônio Carlos Moreno, que você Moreno. citou bravamente na entrevista com o Bernard. Ou Sim. seja, nós sempre tivemos expoentes, mas nós não ordenávamos a nossa escola. Então, Carlos Arthur Nussmann tem uma importância capital, Sim. mas o trabalho de Bebeto, de Brunoro, de Paulo Russo, tem um professor de educação física, Manuel Tubino, muito importante, que já é falecido hoje, mas que começa a falar de preparação física. E aí, o Nussmann, por exemplo, tem uma ideia brilhante, mas muito, muito arriscada, porque começa a mandar jogadores brasileiros para o Japão e trazer japoneses, porque ficou claro eu acho, na minha interpretação, ficou claro para Nussmann que não poderíamos ter uma escola como a escola do leste europeu. Claro. Em função do nosso tamanho, mas poderíamos ter uma escola rápida como a japonesa. Exato. Que eram as duas escolas que rivalizavam até então, a escola do leste europeu, com República Tcheca, com Romênia, com Rússia, com Polônia, e uma escola asiática com um grande poder defensivo e de velocidade, com Nekoda, com uma qualidade incrível. Então, quando ouço falar, e é muito bacana você colocar na página do Facebook, né, porque isso que eu te falo aqui é confirmado por essas pessoas. O Brasil criou um misto de escolas, Exacto. E passou a ser uma referência para esses países não tão fortes e tão grandes. Exacto. No, es fascinante, la verdad que saber de esa historia es fascinante y saber, como dices tú, de los que jugaron ahí es más todavía increíble. Oye, bueno, es cierto, y Brasil, bueno, en esa época, en los 80, que uno tuvo la oportunidad de verlo jugar en Chile, varias veces venían equipos de clubes, Pirelli, venían Minas, tanto mujeres como hombres, uno los veía y encontraba que eran de otro mundo. Uno intentaba remachar o saltar como ellos, decía, imposible. Bueno, también hay un tema como dices tú, de las escuelas deportivas y del deporte en función a la vida de los jóvenes, que en Chile, lamentablemente, aquí había que estar en el colegio, estudiar, universidad y después trabajar. Es muy difícil, a diferencia de lo que pasa hoy día, como tú mencionabas muy bien, el trabajo que está haciendo en la federación actual con estos equipos, tanto hombres, mujeres, y a mí me impresionó mucho, con mucha alegría, ver el preolímpico, los 4 o 3 días lleno de público, público. Me impresionó mucho y me llenó de alegría y de esperanza, porque en el fondo ver a tantos chilenos amantes del voleibol es una maravilla, y el trabajo que está haciendo y con estos jóvenes, tanto en gimnasio como en beach, también con los primos Grimaldi, hay un trabajo también, y siempre hay un brasilero entre medio, un entrenador brasilero, es genial. Eu tenho uma boa relação com o Daniel, porque fui treinador da equipe pan-americana ano passado, né? E fiquei muito impressionado e muito feliz, porque acompanho o Chile, acompanho o vôlei mundial. Houve um progresso muito grande do Chile de 2017 com o sul-americano. Nós, brasileiros, eu estava na seleção brasileira ainda, jogamos em Temuco e depois em Santiago, né? E pude acompanhar a progressão e o grande trabalho que está sendo feito com a Federação Chilena, com o trabalho do Daniel e com muitos jovens. E eu pedi a Daniel, né, o treinador argentino que dirige o Chile hoje há 10 anos, e falei, Daniel, me dê o seu contato, eu vou tentar fazer contatos com alguns agentes que conheço na Europa, porque os teus jogadores têm condições de jogar, pelo menos, em algumas ligas na Europa. E hoje vejo que Matias está na Grécia, Panaguiri, penso que está na Espanha, Bonatite já esteve na Itália, inclusive tentei contratar Bonatite quando estive em Canoas, né? Então eu acompanho e fiquei muito impressionado, porque jogaram a Liga de Acesso à Liga das Nações, fizeram um jogo brilhante contra a Eslovênia, anos atrás,
Então, existe um nível, mas para esse nível melhorar, né, o teu desafio, o desafio do Jorge Pino, Madrid, o presidente, é fazer com que exista uma massificação. O teu site está ajudando isso, mas vocês precisam continuar fazendo eventos e esta massificação, na minha opinião, ela passa por uma prática maior y por un incentivo à educación física escolar. Totalmente. Mira, yo tengo la experiencia personal que mi padre es profesor de educación física y él, bueno, también fue jugador de la selección nacional chilena, jugó Panamericanos, Sudamericanos en los años 60, hace mucho tiempo, jugó después en Alemania, voleibol y también ha sido entrenador toda la vida. Él ha formado muchas generaciones de jugadores chilenos y también estuvo con la selección femenina en el Mundial de 82 en Perú. Bueno, siempre hemos estado en la casa hablando mucho de voleibol. Mi hermano también, un gran voleibolista destacado, jugó mucho en beach también, en la selección nacional. Bueno, y el tema, como dices tú, de la importancia del trabajo de la educación física, no solamente entrenamiento por entrenamiento, sino que tenga una planeación, una planificación, tenga un sentido, también siempre fue fundamental. Bueno, y a partir de eso, cuéntame un poco cómo fue un poco tu evolución de ser jugador al mundo del entrenamiento, porque claro, uno como jugador está en la cancha, uno vibra, el entrenador también vibra, y hoy día que el entrenador puede estar parado al lado de la cancha también le da como un protagonismo, es casi como el séptimo jugador. Cuéntame un poco cómo fue tu evolución de jugador a entrenador. A mí no me gusta mucho el protagonismo. Bueno, y a comentar lo mismo, lo comenté solamente porque hoy día está ahí, está como por regla. Yo prefiero, como viejo, que el entrenador esté sentado, pero bueno, las reglas cambian. Não, Alfredo, eu tenho uma broma que hablo com os jogadores, que há uma malatia, há uma doença de treinadores, que quando somos todos em restaurante, os jogadores não gostam de estar próximo. Sí. Mas eu era um jogador que já tinha uma mentalidade de treinador. Então, para mim, sempre estar próximo de treinadores era muito interessante de falar. Como sempre me interessei pela história, tenho uma memória muito boa em relação ao que aconteceu e gosto de ler e estudar as coisas que se sucederam na história do voleibol, então provocava muito. Então tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores brasileiros e alguns deles que foram muito importantes na trajetória da construção da Escola Brasileira de Voleibol, e eu cito Jorge Barros, o Jorjão, que todos falam. E este período na Pirelli, para mim, eu era como uma esponja, a absorver conhecimento. Então, porque o William estava acabando a carreira, era treinador auxiliar, mas também praticava e treinava com a gente. E tenho uma amizade grande com ele. Para mim, era uma oportunidade muito importante, sendo jogador ainda, de conversar com esses treinadores e de buscar referências. E antes do final da minha carreira, eu já comecei a treinar jovens. Perfeito. Né? E, inclusive, comecei a fazer a formação de treinador naquele momento, comecei na Faculdade de Educação Física também. Então, para mim, foi muito natural terminei muito jovem a carreira de jogador profissional. Eu tive a oportunidade de terminar como líbero. Perfeito. Sou o primeiro líbero campeão do Brasil quando surgiu a regra. Fantástico. E depois disso, Alfredo, tem uma situação assim que é interessante. Eu fiquei 2 anos completamente afastado do vôlei. Porque era um jogador e uma pessoa de muita personalidade, e a Ubra, que foi esse meu último clube como jogador, era um clube que tinha muita pressão, pressão. E, eventualmente, eu era um jogador que defendia muito o grupo, que brigava por alguns princípios, por algumas coisas. Então, como brigava muito, o Ubra disse, te vá. E não renovou o contrato. Foi uma época difícil, porque tivemos o ranking de jogadores no Brasil, que foi uma medida para tentar equilibrar os investimentos econômicos. Para mim, foi uma situação muito ruim, porque fui classificado numa pontuação máxima de 7 pontos, fui classificado com 3,
Mm. Na época, redigi uma carta pedindo a liberação disso, porque nunca havia jogado em seleção nacional, Pero, e isto me prejudicou. Recebi propostas que para mim não eram interessantes e fechei. Fechei a porta, a carreira de jogador, fiquei 2 anos afastados, e 2 anos depois, a mesma Ubra me chamou para ser treinador. perfecto. Mira, genial. Y ahí comenzaste. ¿Y cómo fue tu carrera? ¿Cómo fueron tus primeros años de entrenador? ¿Cómo fue ese primer paso? Como eu te falei, Alfredo, eu já dirigia a equipe juvenil da Ubra antes desse intervalo, desse ¿Sí? período sabático. Ujú, E quando voltei a ser auxiliar de um grande treinador, que é gaúcho também, Jorge Schmidt, ujú, e que tem grandes resultados no voleibol brasileiro. Né? Fui auxiliar dele, e no ano após a minha volta, Jorge sai da Ubra, vai para um outro projeto, e a Ubra me convida com 34 anos para assumir a equipe principal. A Ubra, nesse momento, já era bicampeã brasileira, com 3 finais de Superliga. Era uma responsabilidade incrível, incrível. O investimento, nesse momento, era menor, mas a ujú. responsabilidade Tremendo. era muito grande. Tenho certeza que nas casas de apostas, a ideia era: Marcelo não dura 6 meses. E tinha uma comissão técnica com pessoas fantásticas que me ajudaram muito, muito. Não foi um trabalho único meu, foi um trabalho com uma grande comissão técnica. E eu tenho que dizer o nome das pessoas, como Carlos Augusto Chiquita, que trabalhou na Venezuela, como Giovanni Fopa, que trabalhou na Rússia, que trabalhou com Giovanni recentemente, Guilherme Berriel, Roberto Tits. Foi uma comissão técnica muito unida, e acabando a temporada fomos campeões, Alfredo. Mira, qué maravilla, qué maravilla. Claro, uno quizás, o el jugador, ve los equipos, ve al equipo titular, los reserva, pero no sabe todo el trabajo que hay detrás de entrenamiento, de las pretemporadas, el trabajo de pesas, no sé, el trabajo táctico, que es muy, muy entretenido. Yo lo veía con mi papá, como él planificaba, anotaba, estudiaba, también en trabajo de selecciones. Y cuéntame un poco cómo ha sido esa pasión tuya, esa historia de entrenador. Cuéntame un poco más después de eso. ¿Qué pasó después de eso? Eu tenho uma família muito grande. Meu Ujú. pai, que é falecido, ele era artista. Ok. Quando falamos fora da entrevista, você me fala que gostava, que é desenhista, enfim, que você tem uma carreira. Para mim, a arte sempre foi uma coisa muito presente, muito presente. Então, para mim, o esporte é uma forma de arte. Ujú. E ser treinador é uma forma de construir algo, é uma forma de arte, é uma forma de construir um projeto, né? E eu sempre lembro muito do meu pai, Alfredo, quando saía para a escola muito cedo pela manhã e havia uma tela branca, Sí. e quando voltávamos ao meio-dia, algo de extraordinário existia. Meu pai havia feito uma obra de arte, né? Então, isso é muito inspirador no sentido de que a mão do homem, a possibilidade do estudo e do trabalho pode construir algumas coisas. Às vezes, muito rapidamente, como a história do meu pai, né? Se construir em pequenas horas, às vezes leva anos para se construir. Años. Mas o Es verdad. trabalho do treinador, o trabalho de um artista, é como o trabalho de um maestro junto a uma orquestra. Ujú. E isto sempre me fascinou. Me fascinou, inclusive, Alfredo, porque talvez como jogador eu não tenha podido ser aquela grande referência de uma equipe Ujú. que eram esses meus pares na época. Mas enquanto treinador, me sinto muito capaz de conduzir e de ensinar. Como venho de uma família onde tem arte, tem muitos professores, tenho irmãs professoras, irmão professor, e a minha irmã mais velha sempre diz: és entrenador, pero primero es profesor. Es verdad, es muy cierto. Claro, pues tú estás, como dices tú, y especialmente con niños, estás formando a un ser humano, estás formando a un hombre o una mujer. Y también a mí me encanta eso, el tema de la formación, y más que, además del tema deportivo, también el tema valórico, porque yo he tenido la suerte que mis amigos del voleibol, mis amigos de la vida, son con quienes partimos entrenando a los 10, 11 años. Y el trabajo que hace el entrenador también, como dices tú, acompaña esta formación
que te entrega valores, te entrega esta visión del trabajo en equipo, del respeto al prójimo, del respeto al entrenador, respeto al rival. Es toda una suma de valores muy, muy bonito que el deporte entrega bueno, nosotros somos fanáticos de eso. Oye, Não, y después, perfeito. E isso é fundamental, Alfredo. totalmente, Nós enquanto treinadores, devemos ter muito claramente a ideia de que devemos inspirar primeiramente pelo exemplo. Somos exemplos, muitas vezes ¿verdad? substituímos, somos psicólogos, substituímos os pais. Eu agora estou aqui na Polônia, longe da minha família, tenho Ujú. jovens de 21, 22 anos, 20 anos. Como trabalho numa equipe, Cuprum Lubin, que não é uma equipe muito rica, eu devo fazer um trabalho de observação muito forte. E tenho garotos da Polônia inteira que muitas vezes vão passar mais tempo comigo do que com a família. Es verdad, es verdad. Eu preciso ser uma fonte de inspiração, uma fonte de conhecimento, uma fonte de segurança em relação a esta referência para o futuro deles. Uma referência de trabalho, uma referência de excelência, sem dúvida, mas, sobretudo, também uma referência de comportamento e de abordagem à vida. Es cierto, 100%. Oye, Marcelo, cuéntame un poco en temas ya de tu trabajo como entrenador. ¿Cómo ha sido tu experiencia o diferencia, por ejemplo, de trabajar, no sé, en Francia, en Brasil, en Polonia, en la selección? ¿Cómo ves tú esa trayectoria tuya? ¿Cuál ha sido como lo mejor, lo más difícil? Cuéntame un poco de tu trabajo ya en duro como entrenador. Para mim, Alfredo, quando me tornei treinador e com esta primeira oportunidade na Ubra, Ujú. com um resultado muito positivo, assim como te falei que fui o primeiro líbero campeão do Brasil, Sí. eu sou o mais jovem treinador da história da Superliga a ganhar a Superliga. Também sou o primeiro a ganhar como jogador e treinador, né? Então naquele momento foi muito rico o que aconteceu com o Ubra, porque não tínhamos muito dinheiro, mas fizemos um trabalho, fizemos 2 finais seguidas, inclusive contra Weber, um excelente treinador que hoje volta ao Brasil, em Taubaté. Na primeira, eu e Weber havíamos jogado juntos na Ubra. Perfecto. Havíamos sido, como jogadores, bicampeões olímpicos e logo na sequência dos nossos trabalhos nos enfrentamos em finais. A primeira com uma vantagem para mim, a segunda com uma vantagem para ele. E naquele momento eu falava muito com a minha esposa que eu gostaria de uma experiência internacional e achava que a Europa poderia me acrescentar muitas coisas. Aprender línguas, conhecer uma cultura mais importante em termos de educação e de formação esportiva na Europa, e a língua francesa sempre me fascinou. Então, fui para a França, Ujú. já com um nível correto de francês, porque estudava muito, e consegui ter assim, resultados bastante interessantes, mas, sobretudo, Alfredo, tive que me adaptar muito, porque são culturas muito diferentes, Claro. muito distintas, né? Então, hoje, o treinador brasileiro que sou, ele é um treinador que é misto de várias culturas, porque depois da França de 6 anos, tive a oportunidade de fazer 6 meses na Rússia, tive a oportunidade de voltar ao Brasil, de fazer 4 meses na Itália, e hoje vou para a terceira temporada na Polônia. Mais da metade da minha carreira como treinador profissional está na Europa. Perfecto. Então, hoje eu tenho as bases concretas relacionadas àquilo que eu acredito de melhor da Escola Brasileira de Voleibol, mas não posso deixar de ficar atento a tudo o que acontece nas escolas europeias, porque aqui vivo. Sí, es verdad. Yo recuerdo de niño, cuando vivíamos en Alemania, que mi papá siempre comentaba, este fin de semana hay un campeonato, un cuadrangular que viene República Checa, viene Bulgaria, viene Polonia y viene Italia. Y yo era niño, quería jugar en mi casa con mis amigos. El siguiente, hay otro campeonato que está Alemania, está Bélgica, Francia, entonces, como dices tú, allá hay un mundo de voleibol permanentemente, de campeonatos, de ligas, de superligas, de encuentros, y de esa mixtura que hablas tú, que es muy rica por cada cultura. También tuve hace poco la alegría de hablar con Daniel Castellani, que también está en Polonia,
Y él me contaba, y cosas que uno no sabe, bueno, de partida que hoy día el voleibol polaco es de altísimo, altísimo nivel, y que hay muchísimos jóvenes con físicos de 2 metros, 2 metros 10, y que hay mucho donde sacar nuevas generaciones, porque la generación actual, la campeona mundial, es de otro mundo, pero que siguen jugando en Acompanhei, Polonia. acompanhei tua entrevista com o Daniel, que é Ujú. maravilhosa, boníssima, boníssima. E eu concordo exatamente com o Daniel, porque Daniel tem mais experiências de Polônia do que eu. Foi Claro, treinador da seleção exacto. polaca. Sí, E o poder de trabalho dos poloneses, o poder de concentração, é muito interessante. sí. Muito interessante. E não reclamam, não reclamam, não hablam assim, assim, não. Ujú. Trabalham e muito bem. Exacto. E a estrutura do voleibol polonês permite várias ligas. A Plus Liga, mas Ujú. permite a primeira liga, a segunda liga. Então, por exemplo, como te falava, ano passado, sabendo das restrições de dinheiro, de investimento que tenho aqui no meu clube, Claro. comecei a fazer um giro muito grande em relação à segunda liga. E hoje eu tenho 4 jogadores da segunda liga que Ujú. estão me acompanhando nessa temporada, permito a eles de jogar a Plus Liga e estão fazendo um trabalho belíssimo. Com Fantástico. certeza que terão dificuldades na questão do enfrentamento, do ritmo, porém não devem nada a ninguém. Isso Increíble. é uma coisa muito importante. Alfredo, eu, quando visito outros países, quando moro, eu tento me impregnar da cultura local. Então, nesse momento é muito difícil, apesar de ter um sobrenome polaco, falar polonês. Nie mówię po polsku, teraz się uczę po polsku. Agora eu estou estudando polonês, mas eu busco entender a cultura. Sí. Assim como o Castellani recitou para você, é muito importante saber como eles pensam para você estar inserido. Então, a escola brasileira é bem-vinda, porém, eu preciso ter uma noção muito clara de como eles são formados. Es fantástico. A mí también me impresionaba mucho, como también comentábamos fuera de cámara, con respecto al amor de los polacos por el voleibol después de Montreal. Y que justamente, como también conversamos acerca de Brasil, que en esa época el fútbol polaco no era famoso, y se da este triunfo de la selección polaca frente a un rival que en esa época era lo más fuerte del mundo, que era el equipo soviético. Y cómo entonces, a partir de entonces, el voleibol polaco ha despegado, ha tenido altos y bajos, pero ha tenido generaciones impresionantes de jugadores que ganan campeonatos mundiales, ligas mundiales, y que se ven como un poco imbatibles. Sim. También y a mí también me impresiona mucho que la gran mayoría de ellos, quizás la mayoría, juega en Polonia, no juegan fuera. Entonces también habla de la importancia de la liga en Polonia misma. Cuéntame un poco con tu experiencia también allá, de cómo ves tú un poco el voleibol polaco de aquí el futuro. ¿Cuál es tu sensación y tu visión? Aqui a estrutura é muito interessante, Alfredo, e me veio à cabeça, porque quando decidimos fazer a entrevista, que recebi carinhosamente o seu convite por intermédio de um grande amigo, de uma pessoa maravilhosa que é Xisto, eu já estudo naturalmente o vôlei, já estudo. Então, eu tenho condições, por exemplo, de falar com muita propriedade sobre a seleção chilena atual, porque estudei a seleção, porque conheço o levantador, conheço a família Panaguirre, conheço Guerra, conheço Bonatite, conheço Daniel, mas também conheço um pouco da estrutura, e hoje sei que vocês estão fazendo, junto com a Argentina, uma liga binacional. Então, Exacto. tem ideias que vão surgindo e coisas muito interessantes. E a Polônia traz, na história recente, uma história muito interessante de intervenção da escola, da formação de jogadores no Centro Spawa, que é um centro de formação que copia um pouco o exemplo do Clube Itália. Ujú. Eu tenho uma máxima, Alfredo, que provoco muito meus amigos brasileiros, com essa possibilidade de experiências no mundo inteiro. Eu digo, nós não precisamos reinventar a roda, podemos copiar os bons exemplos. Então, o exemplo polaco, ele se inspira do exemplo italiano, do exemplo francês. Hoje, a interação entre escola e clubes formadores é muito grande, muito grande. E, infelizmente, isso no Brasil, no meu país, está se perdendo.
né? Então, se o Chile, por exemplo, tiver esta possibilidade, se o Chile tiver essa possibilidade, isso é uma coisa que vai ser muito interessante para vocês. Muito Se cayó, interessante para vocês. se cayó, el banderín de Brasil se cayó. Está me dando o saludo. Seria muito interessante, porque eu acredito que para nós termos um voleibol melhor na América Latina, na América do Sul, precisamos fazer intercâmbios. Mm, É muito necessário que a equipe do Chile faça os torneios pré-olímpicos, faça os sul-americanos, faça a liga acessória na Liga das Nações, mas também tenha um intercâmbio com clubes. es verdad. E, por exemplo, na Europa, na Áustria, Eslovênia, existe essa mesa liga com a Ujú. Estônia, etc. E no Brasil e na América Latina, eu acho que nós, brasileiros, representamos ainda pouco daquilo que podemos representar como intercâmbio em relação a países que têm uma possibilidade muito interessante. Colômbia tem material humano muito interessante, Venezuela tem Venezuela, material humano muito exacto. interessante, Perú también. Peru com uma história muito Exacto, interessante no feminino, mas com exacto. uma prática e apaixonados pelo voleibol, e Chile. Ujú, Então, eu acredito muito, vi a entrevista do presidente Jorge com o senhor Ari Graça, ujú. presidente da Federação Internacional, e acho fundamental, junto à Confederação Sul-Americana, com a ODEPA, inclusive, que tem um chileno representante, né, que se faça intercâmbios. Seremos mais fortes com intercâmbios. Yo estoy seguro también. Isso, Sí. Estoy isso é uma coisa convencido. que existe muito aqui na Polônia e na Europa. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Es la única forma. Claro, aquí somos menos países, allá hay muchos países y hay muchos, bueno, hay más historia, pero acá también yo estoy de acuerdo contigo que si logramos esa unión de distintos países a nivel deportivo, sería genial. Y como dices tú, hay conversaciones, hay proyectos. También hace poco un amigo del sur hizo un Zoom también muy interesante con entrenadores argentinos, chilenos, le mando saludos a Pato Ponce, de Temuco, que hizo esa gestión. Entonces hay mucho intercambio, hay mucha amistad y hay muchas ganas, hay mucha motivación del voleibol tirarlo por arriba. Y también aprovechando la pandemia, podemos hacerlo. Estamos conversando cara a cara, tú estás allá en Europa, lejísimo, y estamos muy cerca y con muchas cosas en común. Así que yo lo encuentro fascinante. Cuéntame un poco, Marcelo, ¿cuáles son tus planes ahora de aquí adelante, esperando que el mundo, Dios quiera, se mejore de esta pandemia? ¿Cuáles son tus planes de aquí en adelante? ¿Qué estás pensando? Alfredo, você está falando algo muito importante. Com todas as coisas negativas do Covid, da pandemia, temos algo importante, interessante acontecendo, que as pessoas estão tendo tempo para conversar, para falar, para fazer conexões, né? E eu tenho visto um movimento virtual muito importante de discussão em relação àquilo que somos e onde queremos chegar. Ujú. Você tem feito isso, a possibilidade que você tem feito de trazer nomes consagradíssimos, eu tenho aprendido muito na tua página. E fico muito feliz com isso. Ao mesmo tempo, no meu universo, tenho feito lives com jovens treinadores, com pessoas dos mais diversos países, né? E na minha região, por exemplo, hoje existe um movimento para se pensar o futuro da nossa modalidade, o voleibol, na nossa região. O Rio Grande do Sul, com Porto Alegre, tem uma possibilidade, porque tem um povo muito grande, com uma Sí. origem europeia, né? Formamos muitos jogadores no masculino e no feminino, com uma possibilidade de representação das seleções brasileiras, mas não temos campeonatos regionais acima de 17 anos. Mm. Isso é uma tristeza, não é bom, não é uma coisa boa. Então, existe um movimento muito forte para que nós possamos, de alguma forma, valorizar o esporte escolar. Eu acho que isso é fundamental. Valorizar a figura do professor. Muito provavelmente, e você, como filho de professor, você vai concordar comigo, a imagem deste primeiro professor que introduz o menino, a menina na modalidade, ela é a mais importante de todas. Porque é um momento crucial para a continuidade. Pode ser que siga
para a competição, para o alto nível, mas, sobretudo, vai seguir como um apaixonado pelo esporte. Es Se cierto, o, se o cierto. primeiro contato, se o primeiro contato for interessante. Então, a pandemia está servindo para algo, né? Porque, ao mesmo tempo, Alfredo, que vivemos situações maravilhosas, maravilhosas, ok? Falamos de Polônia, falamos de Itália, falamos de grandes campeonatos, falamos da realidade da seleção. Nós temos uma concorrência muito grande com os jogos virtuais, com a questão da internet. Nós precisamos mostrar para as novas gerações que a prática do esporte é algo muito importante na construção da cidadania. Totalmente de acuerdo, es totalmente de acuerdo y lo que siempre he pensado, hemos pensado muchísimo, es loco del voleibol en Chile y qué bueno que estemos conversando, qué bueno que estemos intercambiando con distinta gente del voleibol mundial. Es muy interesante porque en el fondo somos convencidos que el deporte ayuda al mundo, el deporte ayuda, el deporte une, el deporte emociona. Por ejemplo, yo nunca voy a olvidar, y esto es una confidencia, ojalá que mi papá no se enoje, cuando leímos en una revista alemana del campeonato, del partido en Maracaná de Brasil con Rusia, y cuando leyó la parte de que cuando empezó a llover, los mismos jugadores y dirigentes pusieron la alfombra, él lloraba de emoción, porque él decía, los jugadores y dirigentes están respetando al público, están respetando el deporte, el amor por el deporte. Y eso es muy potente y eso también a ti te enseña que finalmente lo que tú estás transmitiendo a las generaciones futuras, a tus conciudadanos, hoy día en el mundo, es mucho más potente que de pronto cosas como irrelevantes. Y también finalmente esto del idioma en común. A mí me impresiona hablar, y tengo el privilegio hoy día de hablar con jugadores rusos, japoneses, brasileños, cubanos, ahora también con gente de Estados Unidos, peruanos también estoy empezando, y ver que tenemos un idioma en común. Hay diferencias idiomáticas, de lenguaje, pero entendemos todo qué significa la cancha, el balón, los árbitros, a pesar que los reglamentos han cambiado mucho, pero entendemos que el voleibol es una emoción muy grande y que tratamos a través de hoy día, de estas conversaciones o de la tecnología que nos permite hacerlo, de aportar. Y eso es finalmente el objetivo de todos nosotros. Así que, mira, Marcelo, ha sido fascinante hablar contigo. Yo podría hablar muchas horas más. Y vamos a hacerlo, no te preocupes, vamos a seguir hablando. Quiero agradecerte un millón por esta conversación. Yo comentaba hace poco que cuando yo termino estas conversaciones, termino como después de un partido, termino así transpirando, porque quiero partir a jugar ahora, pero no se puede. Quiero desearte toda la suerte del mundo, mandarte un gran abrazo a la distancia, mucha salud a ti y tu familia en todos lados, y nada, y que sigamos conversando, hablando, porque finalmente hablando y encontrando puntos en común podemos hacer las cosas mejor. Y podemos también respetarnos como seres humanos, sea donde sea. Así que nada, yo te agradezco un millón por esta conversación fascinante. También le agradezco a mucha gente que está, como tú, siguiendo la página y comentando y aportando y criticando. Finalmente, esa discusión es muy buena, porque cuando yo subo algo y me dicen, no, eso no fue en tal año, yo estoy en desacuerdo, a mí también me permite nutrirme y mejorar. O sea, al final es eso. Así que te agradezco muchísimo, Marcelo, muchísimo esta conversación. Así que sigamos en Antonio, contacto. antes de terminarmos, gostaria de falar duas coisas. A Sí. primeira, este movimento de falar de Maracanã, de Rússia e Brasil, seguro que devemos pensar em alguém para hacer um documentário, um brasileiro, um chileno, porque Sería este genial, é um momento épico del voleibol mundial. totalmente. Cuando escucho rusos hablar que para ellos era una festa, un momento muchísimo importante, porque para nós brasileños era un sueño, mas para los rusos también. Sí. Era algo E, raro, nunca e, pensado, tanta gente. sim, e é uma coisa que foi uma grande possibilidade, um sonho que se foi construindo tijolo com tijolo, peça com peça, com uma federação, com outra federação, com um grande homem de televisão, Luciano do Vale. Foi uma Sí. coisa incrível, foi uma grande festa. E que essas festas elas possam voltar a acontecer
para celebrar o bem do esporte. E aí fica uma última provocação, Alfredo. Estamos vivendo um momento de confinamento, um momento difícil. Quando voltarmos, seja pela vacina, seja pelo controle da doença, quero provocar os treinadores e os professores chilenos que nos assistem aqui, assim como provoco meus amigos brasileiros, precisamos voltar a jogar na rua. Precisamos voltar a ter uma prática massiva na rua, que vai fazer com que tenhamos ginásios, que tenhamos gente praticando, com pais, com mães, com crianças, com velhos, uma prática de lazer que vai permitir festejar a nossa modalidade. Así es, así es. Sí, yo, bueno, tengo muchos recuerdos de infancia cuando había campeonatos escolares en espacio abierto, 100 canchas, era hermoso, 100 canchas jugando voleibol, los papás, las mamás, los colegios, son recuerdos que a uno lo marcan. Dios quiera que volvamos a eso, sería un sueño maravilloso. Marcelo, te mando un abrazo gigante, mil gracias por tu tiempo, por tus lindas palabras, por el aprendizaje, porque uno aquí aprende y va, como dices tú, anotando ciertas cosas de cada uno. Así que sigamos en contacto, la invitación es que sigas comentando y haciendo tus notas en Amor por el Voleibol. Y nada, bueno, lo mejor para ti, en Polônia, éxito e estemos em Muito contato. obrigado, Alfredo. Foi um prazer muito grande para mim. Vou continuar acompanhando você e as belíssimas entrevistas. Ti, 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 le, le, le. Chile. Muito obrigado, tá?